Amém? Estão me escutando? Certo? Abram a Bíblia de vocês. Vou brincar aqui no livro dos Coríntios. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu andei pensando num título para essa mensagem e pensei no título Lições Carismáticas, mas não carismático, porque no cotidiano que a gente usa, né, carismático é uma pessoa que atrai as pessoas pela carisma, pela simpatia, pelas habilidades. Aqui, carismático, no sentido bíblico, é diferente. É uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Então, eu pensei nesse título, Lições Carismáticas, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Todos acharam? Vamos ler todo o texto, que eu pretendo... Os 5 pontos da mensagem são em todos os versículos de 1 Coríntios 12. Amém? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Algumas traduções está anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. Percebam como Paulo vai repetindo, pelo mesmo Espírito, algumas vezes, que ele quer ensinar uma verdade aqui. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, de novo Paulo vai falar, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus expôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar,
os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Paulo ele pregou em Corinto em sua segunda viagem missionária. Em Atos, capítulo 18, então, depois que Paulo ele pregou em cidades como Tessalônica, cidades como Atenas, ele passou então a se dedicar o seu ministério na cidade de Corinto. E Corinto era uma cidade que naquela época, na época de Paulo, ela tinha uma má fama na época. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, era uma cidade que tinha pessoas de diversas culturas. Tinham judeus, alguns judeus ali, desde a época ali que eles foram expulsos da Babilônia, muitos não regressaram e começaram a peregrinar de um local para o outro ali, pelo mundo romano depois. Tinha pessoas, tinha gregos, tinha romanos, tinha árabes, tinha tudo ali, pessoas das mais diferentes culturas. Mas, embora fosse como cosmopolita, era uma cidade que tinha uma idolatria muito forte. E o templo principal daquela cidade era dedicada à deusa Afrodite. E o culto principal para aquela deusa era uma prostituição cultual. Por causa disso que entra aquele contexto, né, do véu, por exemplo, até estava conversando com o Léo hoje, da contexto que o véu, quando a Bíblia fala aqui em Corinto, é porque a prostituição lá era tão grande, e era uma prostituição para adorar a deusa Afrodite, que as mulheres raspavam a cabeça, e daí tinham que usar o véu depois para não serem constrangidas na época, né? Então era uma cidade assim que era muito mal afamada. E lá tinha todo tipo, né, nessa adoração, de porneia. Porneia que é a palavra que dá origem para a pornografia, que é a palavra genérica, né, para imoralidade sexual no Novo Testamento. Então ali tinha de tudo em Corinto. Havia até uma expressão na época que era corintianizar, tem nada a ver com o time, tá? Corintianizar ou corintizar, que na época era sinônimo de perverter alguém, por exemplo, sexualmente. Então, muitas dessas pessoas que eram envolvidas nessas práticas, né, de diversos estratos sociais, então, ricos, escravos, pessoas cultas, incultas, judeus, essas pessoas acabaram se convertendo. E conforme elas foram se convertendo, eles começaram a trazer muitos problemas da antiga vida deles, a vida antes de aceitar Cristo. Tinha uma tensão ali entre a antiga vida deles e a nova vida deles em Cristo. Porque eles tinham algumas confusões ainda em suas mentes, por causa do paganismo que eles tinham, que eles praticavam antes de conhecerem a Cristo. E um desses problemas que eles enfrentavam foi com respeito aos dons espirituais. Paulo, ele escreveu essa carta, ele já vinha escrito uma carta antes, não se sabe o que aconteceu com essa carta, alguns chamam de carta anterior, porque Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que ele escreveu uma carta, mas continuou tendo problemas naquela igreja, e Paulo teve que escrever uma outra carta tratando de vários assuntos, e um desses assuntos era a respeito dos dons espirituais. Pensando nisso, o primeiro ponto que eu trago aqui é que nós não devemos viver em ignorância espiritual, que é o versículo 1. Paulo fala aqui a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo, então, desejava que os seus filhos espirituais, eles não fossem ignorantes espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele tinha o interesse que os coríntios, né, aprendessem mais de Jesus e da obra do Espírito Santo. Então, Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos aprender mais de Jesus e do Espírito Santo, nos relacionando com o Deus Trino. Porque se nós vivermos sem conhecer de fato Jesus e a obra do Espírito Santo, é perigoso, porque como a gente vai se relacionar com o Deus que a gente não conhece? Como a gente vai saber se é uma verdadeira obra do Espírito ou se é uma falsa obra do Espírito? E a maneira
que nós temos de ter esse discernimento, não vivendo em ignorância espiritual, que Paulo fala aqui. Algumas traduções vão trazer que ele não desejava que os coríntios estivessem confusos a respeito dos dons espirituais, né? Isso é muito aplicável para nós hoje, porque infelizmente tem muitas pessoas que acabam se convertendo, às vezes tem mais tempo, por exemplo, de conversão do que eu tenho de vida, mas estão ainda muito presas numa tradição humana. Não é, por exemplo, uma fé biblicamente bem embasada, mas bem rasa, superficial. Por quê? Porque ficou só naquilo que a tradição humana passava. Por exemplo, que tal coisa é pecado, sendo que a Bíblia não fala que é pecado. Antigamente tinha muito isso, né? Pessoas que condenavam, né, outras pessoas por causa que deixava barba, por exemplo, ou tinha até gente que ficava escandalizada se tivesse uma bermuda, coisa do tipo. Não que a Bíblia ensina isso, mas porque essas pessoas que têm essa visão foram ensinadas numa tradição humana e por não consumirem conteúdo bíblico, por não estudarem a Bíblia, acabaram então criando, gente, essa ignorância espiritual. E o que nós devemos fazer então? Nós não devemos ser crentes que sejam ignorantes espiritualmente, e a maneira é estudar a Bíblia. Então, estudar a Bíblia, hoje nós tivemos o curso, por exemplo, de estudar a Bíblia, ler a Bíblia. A gente sabe, né, é corrido essa questão, porque no dia a dia acorda cedo, chega tarde do trabalho, mas tente separar um tempo ali para ler as Escrituras em casa, nem se for um trechinho, 2, 3 versículos. Tente separar um tempo para estudar as Escrituras, porque é muito importante, que é a melhor forma de nós conhecermos a Deus. E também nós devemos orar, porque a oração, quando nós oramos aquilo que nós lemos as Escrituras, a palavra começa a internalizar em nossos corações. É como se a palavra estivesse se tornando carne em nossos corações. Eu trouxe aqui também, será que muitas vezes você, e eu me incluo aqui também, não está negligenciando o conhecimento do Senhor ao desprezar o estudo bíblico? Infelizmente, é muito comum, tem muitas igrejas, muitos cristãos que desprezam o estudo bíblico, um conteúdo bíblico, acham que viver somente de experiência, coisa do tipo, é o que vale. E acaba ignorando a palavra de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos ignorando o conhecimento bíblico? Na igreja, por exemplo, nós temos aqui alguns meios, né? Vou fazer mais uma propaganda aqui, do Café com Bíblia, que hoje foi muito bom. Nós estamos estudando métodos do estudo bíblico, nós estudamos também no trimestre passado sobre os dons do Espírito, inclusive foi abordado esse capítulo. Então nós temos meios aqui na igreja para crescer biblicamente, para crescer espiritualmente. Além do Café com Bíblia, nós temos aqui uma igreja que prega as Escrituras, que tem compromisso com as Escrituras, então nós temos as ferramentas para o crescimento espiritual. Muitas vezes, então, na verdade, o que atrapalha de crescer espiritualmente é uma certa preguiça também de estudar a palavra de Deus. Então nós não devemos deixar com que nosso coração tenha essa preguiça de estudar a palavra de Deus. Porque se tiver preguiça de estudar a palavra de Deus, daí chega ali um falso mestre, um falso profeta, e não vai ter preguiça de enganar. Ele vai tentar convencer. E muitas vezes, por exemplo, se a pessoa não estiver bem embasada, vai acabar caindo no argumento ali do outro falso mestre e vai acabar se perdendo. Agora, quando nós estudamos as Escrituras, nós ficamos espiritualmente bem embasados. Amém? O segundo ponto aqui é que as manifestações espirituais devem nos levar até Jesus. Versículo 3. Paulo aqui, quando ele fala que aquela pessoa que fala pelo Espírito Santo, ela não vai falar que Jesus é anátema ou amaldiçoado, mas vai falar que Jesus é o Senhor. Paulo, então, aqui nesse versículo, ele está ensinando um critério aos coríntios de como poderiam discernir se alguém estava falando da parte do Espírito Santo ou não. Aqueles coríntios ali da época de Paulo, eles vieram, então, como eu disse, de uma base, a maioria ali vieram de uma base pagã mesmo.
envolvidas em todas aquelas práticas que eu disse na introdução, idolatria, assim por diante. Então eles não tinham, por exemplo, muito discernimento. Naquela cultura tinha até mesmo mensagens, né, estáticas. Era comum os sacerdotes, por exemplo, tomarem uma bebida alcoólica ou ingerir alguma erva para ficar meio que, eles falavam, acessar o mundo espiritual e começava a fazer alguma balbuciar ou falar alguma mensagem supostamente vinda dos deuses. E os coríntios, eles começaram a trazer essa cultura para dentro da igreja. Eles não tinham, por exemplo, um grande conhecimento do Antigo Testamento, porque a maioria era de pessoas gentias, ou seja, que não eram judias. E ainda o Novo Testamento, nessa época, ainda não havia sido fechado. A Carta de Coríntios, por exemplo, essa primeira carta, foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Então, eles não tinham muito, assim, digamos, um macete para discernir se uma mensagem vinha do Espírito ou não vinha do Espírito. E o que Paulo vai ensinar aqui, que a maneira como eles poderiam discernir, a chave é a pessoa de Jesus. O Espírito Santo, na Bíblia, ele sempre vai apontar para Jesus. Então, por exemplo, qualquer manifestação espiritual, profecia, línguas, curas, pode alguém aqui entrar um paralítico, por exemplo, se tiver uma manifestação espiritual, por exemplo, que não for de Jesus. Daí o paralítico, por exemplo, é curado. Daí pode até plantar pirueta, pode até virar um mortal. Se não apontar para Jesus, não foi de Deus. Porque Paulo fala aqui que a chave para ter o discernimento espiritual é a pessoa de Jesus. Sempre que tiver uma manifestação espiritual, a pessoa de Cristo deve ser honrada. Nunca o Espírito Santo vai falar sobre Jesus. Nunca o Espírito Santo vai falar contra Jesus, isso. Nunca o Espírito Santo vai falar contra Jesus. Sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai levar as pessoas até Cristo. Então, os dons espirituais, eles manifestam a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Nós devemos, então, ter cuidado com as manifestações espirituais. E para reforçar isso que Paulo está dizendo, o apóstolo João também disse a mesma coisa em 1 João 4,1. Ali no contexto ele fala que, filhinhos, há muitos profetas em nosso meio. Daí dá outro macete, é muito parecido com o de Paulo aqui, que aquele que afirma que Jesus não vem em carne é um falso profeta, e aquele que afirma que Jesus vem em carne, ou seja, afirma a humanidade de Jesus, é um profeta de Deus, é uma pessoa de Deus. Então, quando tem qualquer manifestação espiritual que aponta para Jesus, que honra Jesus, que fala a verdade sobre Jesus, é de Deus. Mas se não falar sobre Jesus, não é de Deus. Se apontar para outro mediador, para outro, hoje no contexto que nós vivemos no Brasil, né, nós temos aí muitas religiões aí que pregam um ocultismo, então apontar para espírito tal, não sei o quê, mesmo que a pessoa for curada, não é de Deus, tá? Porque até o diabo faz milagres. Nas Escrituras nós vemos, né, diversos exemplos, como a serpente ali de Moisés, que pelo poder de Deus o cajado se transformou numa serpente, mas os magos do Egito, com feitiçaria, porque Deus não aceita feitiçaria, também conseguiram fazer a mesma coisa. Então o diabo também tem um certo poder sobrenatural. E ele pode operar milagres. E a maneira de nós discernirmos é através da pessoa de Jesus. Terceiro ponto aqui, irmãos, é que Deus presenteou a igreja com dons espirituais, versículos 7 a 11. Dom, aqui, quando Paulo usa essa palavra dom, daí que deriva a palavra carismático. No original é carisma, que significa um presente, algo assim, da graça de Deus. Então, quando Paulo fala aqui da charisma, do dom, ele está falando que os dons são presentes de Deus para a igreja. E Paulo vai usar essas palavras também em Romanos para falar que a salvação em Jesus foi um presente de Deus para a humanidade. Então é a mesma palavra. Então Paulo usou um pouco para falar sobre que Deus deu o presente da salvação na pessoa de Cristo, e também aqui, no contexto de Coríntios, que Deus deu os dons à igreja como presente para a igreja.
Então, Paulo aqui, ele vai citar diversos dons. Dom de línguas, dom da fé, dom de interpretação, dom de palavras de conhecimento, dom de sabedoria, dom de ajuda. Ele vai citar também alguns dons ministeriais. E Paulo, então, ele vai falar desses dons, porque os dons, eles são um presente de Deus, é uma maneira de Deus estar entre nós, manifestar o poder dele entre nós, nos consolando. Então, quando alguém estiver triste, por exemplo, se eu abrir aqui para várias pessoas testemunharem, eu sei que várias vão levantar para testemunhar falando de quando o momento em que esteve triste e daí Deus enviou ali uma palavra de conforto através de alguém, por exemplo. Então, é para esses momentos mesmo que são usados os dons espirituais. Os dons, então, eles são para consolar, para edificar a igreja, fortalecer, por exemplo, na fé, fazer amadurecer também espiritualmente, porque os dons, quando bem aplicados, eles levam também a um amadurecimento espiritual. E todos os dons, Paulo, ele fala aqui por causa disso, que ele repete lá pelo mesmo Espírito, de único Espírito. Por quê? Ele vai falar, então, porque isso era comum naquela época, os escritores naquela época, quando eles queriam dar uma resposta mais, um argumento mais retórico, assim, enfatizar mesmo a verdade que eles queriam ensinar, eles começavam a repetir. E Paulo começou então a repetir que ele queria ensinar aos coríntios que todos os dons, por mais que fossem diferentes, vinham de um único Espírito. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque naquela época, eu disse, por exemplo, lá da questão do êxtase na religião pagã, se uma pessoa ela tivesse esses momentos de êxtase na cultura pagã, na religião pagã, era como se fosse uma hierarquia entre eles, ali entre os sacerdotes, entre os membros daquela religião. E muitos trouxeram essa visão para dentro da igreja. Então, o problema que estava acontecendo em Corinto é que muitos cristãos da igreja de Corinto começaram a se achar superiores a outros cristãos por causa que eles falavam em línguas. Então, Paulo, ele fala assim, que não tem essa superioridade, que todos os dons vêm de um único Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele dá os dons conforme ele quer, conforme a vontade dele, para aquela igreja, para aquela pessoa. Amém? No ponto 4, eu trouxe aqui que nós devemos viver em unidade, versos 12 a 26. Paulo aqui, ele vai usar a metáfora do corpo. Ele vai falar aqui que ele vai usar essa metáfora do corpo para ensinar que todos os dons, se no outro ponto eu falei que ele argumenta que todos os dons vêm do mesmo Espírito, aqui ele vai usar a metáfora do corpo para falar que todos os dons são importantes. Então nós podemos aplicar aqui que nós não devemos desprezar quem tem um dom espiritual e ministerial diferente do nosso. Imagina aqui na igreja se todos fossem mestres, por exemplo. Ia ficar meio bagunçado. Se não tivesse, por exemplo, a recepção, se não tivesse diácono, só fosse mestre, ou só fosse pregador. Ou se fosse todo mundo, o dom de misericórdia, né? Todo mundo só ajudando. Não ia ficar meio que bagunçado? Ia ficar, por exemplo, a gente ia chegar aqui na igreja, se fosse todo mundo pregador, mestre, evangelista, e a igreja está as cadeiras de virada, perna para o ar, tudo sujo, assim. Por quê? Porque não ia ter aquelas pessoas que têm os dons, né, de cuidado, assim por diante, de administração. Então, todos os dons, eles são importantes, eles se complementam. Então, o objetivo dos dons, quando Deus dá os dons para a gente, é se complementar visando o bem comum. Todos nós, conforme nós somos agraciados pelos dons do Espírito Santo, todos nós somos beneficiados com aqueles dons. Então, por exemplo, eu tenho meu dom que pode beneficiar vocês, por exemplo. Daí o Léo tem um dom que beneficia eu e a igreja.
dialetista tem um dom que beneficia a todos. Então é um complemento mesmo, é um corpo que Paulo usa aqui, uma metáfora, para dizer que todos são importantes e que todos dependem um do outro. Daí no ponto 5, Paulo vai falar que nós não teremos os mesmos dons. Paulo aqui nos versículos 29 a 30, ele vai fazer uma série de perguntas retóricas. Ele vai falar assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos falam em língua? O objetivo aqui de Paulo, ao fazer essas perguntas, a resposta óbvia dessas perguntas retóricas de Paulo é que não, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos falaram em línguas, assim por diante, porque o Espírito Santo distribui conforme quer. Então o Espírito Santo, conforme ele quer, ele vai chamar alguns para serem evangelistas, outros para serem mestres, outros para pregarem, só apóstolos que não tem mais, tá? Porque em Atos dos Apóstolos, nós vemos assim que tinha um critério ali em Atos 1 para a pessoa ser separada para o apostolado. Quando escolheram Matias, o critério era que a pessoa fosse testemunha da ressurreição de Jesus, tivesse andado com Jesus e fosse testemunha da ressurreição de Cristo. Esse era o critério para ser considerado um apóstolo. E conforme a igreja foi expandida, então Paulo fez a viagem missionária, por exemplo, e nós vemos em Atos ele organizando as igrejas, e nunca ele colocou apóstolos no lugar, mas sempre presbíteros. Então, é um dom que hoje a gente pode aplicar aqui, um missionário que é enviado para outra nação, para plantar uma igreja ali, mas nunca no sentido igual do Novo Testamento, daquela pessoa que tinha aquela autoridade da parte do Espírito Santo, de escrever um livro do Novo Testamento, de estruturar mesmo os alicerces da igreja. Esse tipo de apostolado não tem mais. E os outros dons ministeriais, eles continuam em pleno vigor. Então, evangelista, mestre, assim por diante. E em relação, por exemplo, pensando aqui que nós não teremos os mesmos dons, né? Há quem ensine que todos, por exemplo, devem falar em línguas, por exemplo. Mas nós não vemos biblicamente base para isso. Por quê? No Novo Testamento, em Atos, em Coríntios, Paulo aqui ele fala que, na pergunta mesmo, todos falaram em línguas? Não. É uma pergunta retórica. Em Atos, quando tem aquelas passagens, né, de Atos 8, que o evangelista Filipe evangelizou Samaria, e daí os samaritanos se converteram, e eles se convertendo, precisava ali, a igreja de Jerusalém enviou Pedro e João para ver realmente se eles tinham se convertido, e ali tinha um contexto por trás, tanto em Atos 8, Atos 10, por exemplo, que é a conversão de Cornélio, que se o Espírito Santo não desse um sinal físico da conversão daquelas pessoas, a igreja já iria nascer rachada, porque a igreja naquela época era de maioria judaica, e eles tinham uma rincha com os samaritanos. João 4, lá, a passagem de Jesus e a mulher samaritana mostra isso, que tinha uma rincha. Então, Deus precisou mandar o Espírito naquela hora para mostrar para a igreja judaica que os samaritanos foram aceitos por ele, que eles eram tão crentes quanto eles. Então, pensando nisso, nós vemos então que nem todos terão os mesmos dons, né? Então, se você já pronunciou, por exemplo, já teve a experiência de pronunciar palavras proféticas, falou em línguas ou exerceu qualquer outro dom espiritual, não deve forçar o outro irmão a querer ter a mesma experiência que você. Eu já vi testemunho, por exemplo, já vi pessoas, e infelizmente tem um monte, que acabam ficando até tristes espiritualmente falando, porque acham que não têm o Espírito, que não são crentes. Uma vez um amigo meu está falando que um senhorzinho de 90 e poucos anos da igreja dele, senhorzinho que dava testemunho mesmo de cristão, vida inteira na igreja, e ele achava que ele não tinha o Espírito. Daí foram perguntar: por que você acha que você não tem o Espírito Santo? Ah, porque não fala em línguas. Então isso criou um trauma
na mente dele, que ele achava que ele não tinha Espírito Santo, ele se sentiu espiritualmente inferior aos outros cristãos por causa de uma experiência espiritual. Então nós não devemos forçar outras pessoas a terem as mesmas experiências espirituais que nós. Deus, ele tem modos de dar experiências a cada um de nós. Ele não vai dar a mesma experiência para mim e a mesma experiência para o Idme, por exemplo. Deus, ele quer se mostrar individualmente a cada um. Deus, claro, o padrão sempre é o bíblico das experiências. Mas Deus, ele é soberano, ele conhece o coração de cada um e ele deseja falar com cada um da forma que ele quer, que ele acha que vai atingir melhor cada pessoa. Então, conforme nós somos também tendo essas experiências espirituais, com os dons espirituais, nós devemos tomar esse cuidado para não se sentir superior aos demais irmãos e nem se sentir inferior, porque, como eu disse, o Espírito, ele dá os dons conforme ele quer. E nós devemos exercer os dons em harmonia. Em harmonia. Os dons não devem um prevalecer mais do que o outro. O mestre não deve prevalecer mais que o evangelista, deve ser tudo harmônico. Então Deus, ele deseja que a igreja tenha harmonia, que a igreja tenha discernimento espiritual. Amém? Amém? Vamos estar orando. Gostaria de convidar o louvor aqui para estar cantando mais uma música. Amém? Curve sua cabeça. Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor, Pai, nos ajude a aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Nos ajude a termos discernimento espiritual, Senhor. Que o Senhor nos ensine a verdade sobre Jesus, Senhor. Que Jesus seja, Pai, o nosso discernimento, Pai, para sabermos se algo vem de Ti ou não, Pai. Nos ajude a termos harmonia, a respeitar, Pai, um ao outro, Senhor. O chamado que que cada um tem, Senhor. O Senhor, Pai, nos guie, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede os dons conforme Ele quer, Senhor. Conforme o Senhor deseja para cada um de nós, Senhor. Fortaleça a nossa fé, Pai, nos edifique, Senhor, através da Tua palavra e através dos dons, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém.